concedido a cada um de estarmos meditando na sua palavra. É tão importante que o propósito de Deus é que nós venhamos sempre mudar a nossa identidade. Nós venhamos cada dia nos tornarmos mais parecido com Cristo. Por exemplo, 1 Coríntios, ou seja, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. É tão importante que o propósito de Deus é que nós venhamos a cada dia, as nossas ações, a nossa vivência, as nossas atitudes, elas sejam semelhantes à de Cristo. E quando ele fala, o próprio Paulo, ele fala que quem está em Cristo é nova criatura. Paulo, ele está trabalhando justamente a nossa mentalidade. A nossa mentalidade, ela precisa ser mudada. Se a minha mentalidade, ela muda, certamente tudo em mim muda também. É tão importante Jesus, ele no seu ministério, ele sempre procurou atingir o alvo de Cristo, era a mente das pessoas. Você pode prestar atenção que quando você muda o conceito, a mentalidade das pessoas, elas também mudam a sua rotina, ela muda seu posicionamento, elas mudam também a forma de pensar, elas mudam a forma de ver as coisas. Tudo à sua volta muda, passa a ser diferente, porque agora elas estão experimentando algo novo. E pensando sobre isso, o próprio Jesus, ele procurou atingir a mente das pessoas. Porque a Bíblia diz que, como raiz de uma terra seca, ele foi subindo como renovo perante eles. Observe claramente que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança e também uma mensagem transformadora. O Evangelho, ele revoluciona a vida das pessoas. O Evangelho, ele muda o ambiente. A mensagem do Evangelho, ela é tão poderosa que ela muda a vida de uma pessoa, ela muda o rumo de uma nação, ela muda a história de um povo. É por isso que os reis, os governantes, você sempre vai ver na história do cristianismo, na história do povo de Deus, os imperadores, eles sempre tentando tirar das pessoas a Bíblia, tentando arrebatar do coração das pessoas essa mensagem, porque essa mensagem, ela é revolucionária. O Evangelho, ele muda a mentalidade das pessoas a tal ponto que os próprios governantes, eles têm medo da potência, da força de um povo de uma mentalidade mudada, diferente. É por isso que eles tiraram, no longo da história, tiraram a Bíblia, queimaram os escritos, para que as pessoas elas não pudessem ter uma mente livre, realmente para pensar, para decidir, para concordar ou até mesmo discordar de certas coisas. Então, observe claramente que quando Paulo fala assim, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo, ele está falando justamente da mentalidade das pessoas. Paulo está dentro de um contexto onde o que levava as pessoas, que ele está em Corinto, o que levava as pessoas ali era, a cidade era populosamente uma cidade grande, rica, havia muitas festas, orgias, havia muita prostituição naquele ambiente, onde tem dinheiro e prostituição, mas também uma grande aglomeração de pessoas buscando esse tipo de trabalho. Mas o que Paulo está dizendo é que o Evangelho de Jesus Cristo, esta mensagem, uma vez ela alcançando o coração do indivíduo, ele muda a sua vida por completo. Ele muda
dar uma volta de 90 graus na vida desta pessoa. É por isso que a palavra de Deus diz que o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, aquele que, adulterava, o que a matava, agora não faz mais isso. Por quê? Porque a sua mentalidade está mudada. O Evangelho mudou a sua vida. Então é importante você partir desse pressuposto que esta mensagem ela tem esse poder de mudar a tua mentalidade. E é isso que nós vamos falar, que nós precisamos verdadeiramente mudar a nossa mentalidade. Nós não podemos estar em Cristo, servindo a Jesus, com uma mentalidade de uma pessoa desonesta. Nós não podemos estar pregando a palavra de Deus e fazendo coisas erradas, vivendo uma vida dissoluta, sem compromisso nenhum, uma vida, desregrada, sem reconhecer o que é princípios, valores, sem reconhecer o que é princípio de autoridade, quem é aquele que rege as nossas vidas, é Cristo. Olhar para uma pessoa e não se compadecer dela. Se alguém te der um tapa, você está pronto para dar outro, para devolver com a mesma moeda, é olho por olho e dente por dente. O que Jesus está nos mostrando é que uma vez nossa mentalidade sendo mudada, nós vamos pensar diferente, nós vamos agir diferente, nós vamos nos comportar de uma forma diferente. É por isso que Paulo, escrevendo nos Filipenses capítulo 2, no versículo de número 5 em diante, ele vai dizer assim, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou forma de servo. Olha só, Jesus é Senhor. Ele é o Deus de toda a honra e de toda a glória. Ele está sentado em um trono. Só que agora ele se esvazia, ele sai do seu trono. Aquele que é Senhor assume uma condição de servo. E esse servo, ele é obediente, ele submete ao senhorio de Cristo, ele está disposto a obedecer ao Senhor a qualquer instância da sua vida, do seu ministério, mas ele diz assim, Pai, eu estou aqui para obedecer, para fazer a tua vontade e não a minha. Então a gente vai perceber que a própria mentalidade de Jesus ela é mudada a partir do momento que ele está aqui para obedecer, ele está aqui para submeter a ordem do Pai e fazer tudo aquilo que ele tem determinado na sua palavra para que faça. E falando sobre isso, há um acontecimento aqui muito importante, onde Jesus estava presente, que a mentalidade das pessoas que professavam algo não mudou. Por exemplo, Lucas capítulo 7, nós vamos ver a partir do versículo 36 ao 50, mas você pode começar no 36, fala que Jesus entrou na casa de um cidadão chamado Simão, um fariseu. E quando Jesus está na casa daquele fariseu chamado Simão, entra uma mulher. E aquela mulher, pela sociedade daqueles dias, ela não era uma mulher bem vista. Só que aquela mulher, ela tem um vidro de alabastro e ela começa o melhor. Aquela mulher se lança aos pés de Jesus, ela começa com as suas lágrimas, ela começa ali, se lança aos pés de Cristo e ela chora, e daqui a pouco ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, e daqui a pouco aquela mulher começa a beijar os pés de Jesus. E é tão interessante que Simão, ele olha aquela cena e ele pensa no seu coração, se Jesus soubesse, olha o posicionamento que nós estamos falando, se Jesus soubesse quem é esta mulher, eu vou simplificar, se ele soubesse qual era o ofício dessa mulher, ele expulsaria ela. Isso era o que Simão estava pensando. Só que Jesus, ele conhece o coração das pessoas. Jesus disse assim, Simão, eu sei quem é esta mulher. Eu sei quem é ela.
Veja, Simão, olha só o que é que Jesus diz aqui, no verso 44. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em tua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar aos pés. Duas coisas que eu quero explicar aqui nesse versículo. Era costume naquela época um viajante chegar na casa de alguém e ter ali uma vasilha com água para as pessoas lavar os pés daquele viajante, porque era uma estrada muito empoeirada, então aquelas pessoas, ela tinha esse costume de lavar os pés dos viajantes. Uma pessoa entrar na minha casa, era costume eu lavar os pés daquela pessoa. Jesus está dizendo assim: olha, Simão, eu cheguei na tua casa e você não lavou os meus pés. A primeira falha de Simão. A segunda falha: era costume também naquela época você saudar as pessoas com ósculo santo. Era um beijo na face. Era costume, é uma questão cultural. Então Jesus disse assim: olha, tu não lavou os meus pés e você também não me recebeu com ósculo santo. Porém, Simão, agora nós vamos ver aqui a aplicação desse texto. Porém, Simão, você que se considera justo, estou parafraseando, que se considera bom, que se considera uma pessoa leal, você não lavou os meus pés, porque é uma questão cultural, é responsabilidade sua, você não fez. É uma questão de honra e cultural também, saudar as pessoas com ósculo santo, você também não fez, Simão. Porém, essa mulher aqui que tu está julgando ela, essa mulher, ela está molhando os meus pés com as suas lágrimas, está enxugando com seus cabelos. Esta mulher não para de beijar os meus pés. Ou seja, coisas que você, Simão, deveria fazer, que é obrigação sua, você não fez. Mas você está pronto para condenar uma pessoa ou julgá-la pela sua vida, pelos erros dela, pela vida dela, pelas práticas dela. Você está pronto para julgar e você se considera tão bom e não faz o que ela está fazendo. Jesus, irmãos, ele traz para nós uma lição tão grande que nos faz refletir sobre a nossa posição e a nossa condição. Será que nós estamos exercendo o que nós deveríamos de fato exercer? E aquilo que nós não estamos fazendo exatamente aquilo que a palavra de Deus não recomenda? Então observe claramente que isso aqui é uma reflexão para nós pensar, porque Cristo estando em nós, ele muda a nossa mentalidade. Simão se considerava um fariseu, alguém que observava a lei. Alguém que todos os sábados estava na escola sabatina de Israel, mas no entanto, ele não tinha absorvido nada do que era graça de Deus. Ele estava pronto para julgar as pessoas, mas não estava apto a exercer as suas funções que era lhes devida. Então observe o versículo de número 46, que ele diz assim: você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas está com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados delas foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. O que é que Jesus está dizendo? Simão,
Também é uma questão cultural você ungir as pessoas com óleo, colocar um óleo sobre a cabeça da pessoa. Essa mulher, ela ungiu os meus pés, ela derramou um vidro de alabastro nos pés de Jesus. Ela me ungiu, coisas que você também não fez. Por isso, Simão. Então, Jesus olha para aquela mulher, dando uma lição em Simão, ele diz assim para a mulher: muitos dos teus pecados estão perdoados. Ou seja, o que Jesus está mostrando, por afirma a você que muitos dos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que Jesus está dizendo é o seguinte: por causa da ação dessa mulher, Simão, muitos dos pecados dela são perdoados. Porque uma coisa diferente aqui, Simão, entre você e ela, é porque você julga ela pela vida cotidiana dela. E o que importa para mim aqui, Simão, é o que está dentro do coração dela. Às vezes as pessoas, elas erram, elas falham e elas estão em uma vida que elas não gostariam de estar. Elas não estão ali por opção. Elas não estão ali porque quer. Então isso deve ser observado. Observe claramente que naquele momento Jesus disse assim: Simão, a quem pouco se ama, pouco amor demonstra. Essa mulher foi perdoada os pecados dela porque ela demonstrou muito amor. Ela demonstrou o que é reverência. Essa mulher demonstrou o que é honra. Essa mulher demonstrou como se deve receber alguém que se ama e que se valoriza. Você, Simão, não demonstrou nenhum pingo de interesse, você não honrou como deveria, você não fez o que tinha que ser feito e, acima de tudo, você está julgando quem está fazendo o que era para você fazer, Simão. Então isso, nós devemos tomar bastante cuidado e refletir sobre isso. Porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se de fato nós experimentamos algo novo de Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos amar como Jesus amou. Nós precisamos nos colocar na condição como Cristo nos colocou, como o próprio Cristo se colocou, na condição de amar, na condição de perdoar, de estender a mão, de reconhecer o verdadeiro valor das pessoas. Cristo reconheceu o verdadeiro valor daquela mulher, porque ela deu a ele a honra que lhe é devida. É por isso, queridos, que todos aqueles que vão a Cristo, de maneira nenhuma ele lança fora, porque essas pessoas, elas reconhecem a sua deficiência e ela precisa de ajuda. Então, as pessoas que às vezes estão presas pelos vícios, pelo pecado, por tantas coisas que aprisionam e que levam as pessoas a essa condição, elas não estão ali às vezes por escolhas próprias. Às vezes elas estão ali porque elas se sujeitaram a viver dessa forma, mas elas não querem. O próprio Jesus, ele diz assim: olha, vocês sendo maus, vocês sabem dar boa dádiva aos vossos filhos. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Mesmo você sendo uma pessoa errada, existe algo de bom em você, que aquilo que você faz, você não quer que seus filhos façam. Os erros que você cometeram, você não quer que os seus filhos cometam. Jesus diz: mesmo vocês sendo ruins, vocês sabem dar boa dádiva aos vossos filhos. O que é que Jesus está dizendo? O seguinte: vocês tomando decisões erradas, existe algo bom em vocês. Então, às vezes, há circunstâncias e situações que não são provocadas por nós. Às vezes nós nos achamos em meio a uma tempestade, em meio a mar turbulentos. Às vezes nós somos envolvidos em situações que não foram decisão nossa de estar ali e a gente está lutando para sair dela. E que Cristo nesta noite ele está estendendo uma mão para você, para te tirar dessa situação, dessa condição, porque
há algo bom de Deus em você e Ele quer mudar isso, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas antigas, tem versões que dizem assim, as coisas antigas, tem versões que dizem as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Eu quero deixar aqui Romanos 8, verso 1. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus te abençoe e te dê graça. Se inscreva nesse canal, compartilhe, comente, deixe o seu joinha, o seu gostei, e assim nós estaremos crescendo nessa plataforma para a glória de Deus.